Então nós vamos, meus amados, dar continuidade ao tema de ontem, bem breve, porque tinha uma parte muito importante. 144.000 e a perfeição cristã era o que nós tínhamos começado a falar. Eu quero só recapitular com vocês o que nós tínhamos visto. Primeiro nós tínhamos visto que os 144.000 são a resposta de Deus às acusações de Satanás. Embora não tenhamos mencionado isso de forma direta, é isso que nós depreendemos do que vimos. Ali no Apocalipse capítulo 6 nós vimos um questionamento: quem ficará de pé? E Deus vai mostrar que o homem caído, o homem com a natureza pecaminosa, pelo poder dele, pelo poder de Deus, ele pode obedecer à lei de Deus perfeitamente, mediante a justiça de Cristo nele. Nós tínhamos visto também que os justos, eles ficarão de pé até a volta de Jesus. Depois que sai o decreto, tempo de angústia, eles vão permanecer de pé até que Jesus volte. Eles são sustidos, como nós vimos, pela fé em Cristo. Nós tínhamos visto também que são poucos os fiéis. São poucos os fiéis. E Deus promete que vai guardá-los da grande hora de tentação que virá sobre a terra. Nós vimos que a mensagem que prepara o povo em ligação com o juízo investigativo é a mensagem de Apocalipse capítulo 14. As 3 mensagens angélicas. É a obra de preparo, ali está mostrado para nós. Tudo isso nos apresenta também o início do juízo. E é quando Deus purifica seu povo e reivindica o seu nome. E aí, por que o juízo investigativo? Foi mencionado um pouco sobre o juízo investigativo, mas basicamente, como esse conflito envolve para além dessa terra, e Deus foi colocado no banco dos réus, nós temos na Bíblia Deus apresentando os seres humanos caídos como suas testemunhas. Deus fala assim em Isaías 40, vós sois minhas testemunhas. E por quê? Porque Deus está no banco dos réus como sendo acusado por Satanás, de que Deus é injusto, de que Deus deu uma lei que era impossível para o ser humano obedecer. Quando Adão caiu, ele triunfou, e ele disse: agora o homem caído não poderá guardar a lei de Deus. Então Deus foi acusado no céu, e Deus precisa agora demonstrar para o universo que sim, a sua lei é possível de ser obedecida pelos seres humanos caídos. E assim o seu nome é vindicado, é justificado diante dos anjos, dos seres não caídos em todo o universo. E aí Deus faz tudo isso de maneira legal. Deus faz tudo isso dentro de limites legais. Então, por isso, um juízo investigativo, um juízo comprovativo e, por fim, um juízo que é o juízo de execução. E por que essas 3 fases no juízo? Nós poderíamos dizer que, tendo essa luz sobre o grande conflito, seria o seguinte: o juízo investigativo é para Deus mostrar para os anjos não caídos, para os seres de outros planetas, que Ele é justo. O juízo comprovativo é para Ele mostrar para todos os salvos que Deus é justo, em ter salvado aqueles que estão no céu e não ter salvado aqueles que permaneceram na terra na segunda volta de Jesus. E o juízo executivo é para Deus mostrar para Satanás, todos os seus anjos e todos os ímpios que se aliaram a Satanás, que Deus também é justo. Ou seja, Deus fica demonstrado para todo o universo que Ele é justo no seu trato com a rebelião, no seu trato com o pecado que surgiu num universo onde Deus tinha criado tudo perfeito. Então, o desejado fala que Deus pretende colocar tudo sobre bases de segurança eterna, para que o pecado não se levante uma outra vez. Então, resumindo, o que nós tínhamos visto é isso. E os 144.000, eles são usados nos últimos dias para também vindicar o nome de Deus. Não um, não 2, não um aqui, outro lá, mas uma geração inteira guardando perfeitamente a lei de Deus. É mais ou menos assim. Imagine que tem aqui algumas das crianças que estão aqui sabem tocar flauta. Então vamos supor que ela fale assim: olha, qual que é o nome do seu filho? Ela fala assim: ó, o Daniel, ele sabe tocar flauta. Só que tem alguém que chega e fala assim: Daniel não sabe tocar flauta. Aí ela fala: não, mas o Daniel, ele toca flauta. Aí a outra pessoa chega e fala: não, ele não sabe tocar. Aí ela fala: ele toca. Não sabe tocar. Como que se encerra essa discussão? Ela coloca ele para tocar flauta.
Pronto, resolveu a questão. Então é isso que está acontecendo no grande conflito. Deus fala, eles podem sim obedecer pelo meu poder. Aí Satanás fala, não, eles não podem. Aí Deus fala, não, eles podem. Aí Satanás fala, não, eles não podem. E aí Deus pega e faz o quê? Demonstra que eles podem obedecer perfeitamente. Percebe? Então é isso que está envolvido no grande conflito. Então nós tínhamos parado justamente aqui, no mandamento onde Jesus falou, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. E Lucas trouxe isso com a palavra misericordiosos. Sede vós, pois, misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Então nós vimos que é um mandamento bíblico. Agora a pergunta é como? Como ser perfeito assim como Deus é perfeito? Como ser misericordioso assim como Deus é misericordioso? Bem, primeiro vamos para esse texto aqui, ó. A ordem, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste, nunca teria sido dada se não houvessem sido tomadas o quê? Todas as providências pelas quais pudéssemos tornar-nos tão perfeitos como em nossa esfera, como Deus é na sua. Então, aqui não tem discussão. A perfeição que Deus espera de nós é na esfera dele, pensando nos atributos divinos, todo-poderoso, onisciente, onipresente? Não. A perfeição que Deus espera em nós é na nossa esfera, é a perfeição de caráter. A semelhança de Cristo Jesus, sendo moldado ao de Cristo Jesus. E aí a gente passa para cá. A parábola de Jesus diz, todas as suas ordens, e isso daqui é uma ordem, sim ou não? É um imperativo? Sim. Todas as suas ordens são o quê? Promessas habilitadoras. Então nós precisamos ter isso em mente. No restante do estudo, nós precisamos ter isso em mente. Vejam que Deus tomou as providências para isso. E alguns, às vezes, enfatizam a mensagem no que resulta uma distorção da mensagem. Uma ênfase errada pode distorcer a mensagem. E às vezes nós podemos ouvir uma parte, não ouvir a outra e tirar uma conclusão também errada da mensagem. Então Jesus, ele disse o quê? Para aquela mulher adúltera. Ela disse assim, Jesus perguntou, quem te condenou? Ela falou, ninguém, Senhor. Aí Jesus disse, nem eu também te condeno. Aí Jesus fala depois, vai-te, não peques mais. Então percebam, eu posso enfatizar, nem eu também te condeno? E aí, o que seria isso? É o perdão, certo? Eu te perdoo, eu não te condeno. E a gente pode só enfatizar o perdão dos pecados, uma mensagem que sempre Deus te perdoa, e você peca e Deus te perdoa, peca e Deus te perdoa, peca. Eu posso enfatizar só isso. Eu posso pregar só isso. Mas eu vou estar pregando a mensagem o quê? Incompleta. E eu estou distorcendo a mensagem por um todo, no fim das contas. Agora, o que é a mensagem completa? Vai-te e não peques mais. Ou seja, eu não te condeno, eu te perdoo. Vai-te e não peques mais. Quando Jesus fala vai-te e não peques mais, aquela mulher poderia deixar de pecar sem Cristo? Por isso que ela se tornou o quê? Uma seguidora de Cristo. E o seguia de perto. Viu Jesus em vários momentos ali, até na sua ressurreição. Percebe, então, a mensagem aqui sendo apresentada de maneira completa? Aí eu quero passar aqui rapidinho. Qual que é a situação da humanidade? Nossa situação é essa aqui, ó. Eis que fui nascida em quê? E aí podem surgir aquelas ideias que a gente falou aqui ontem, né? Só que, para por aqui? Não. Mas vamos ver outros textos. Aí dizem assim, olha, o homem é isso aqui. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E eu sou mesmo, nós somos carnais. Tudo que a Bíblia está dizendo é verdade. O que mais que a Bíblia diz? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo? Nós somos o quê? Miseráveis. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Isso é verdade? Sim. A Bíblia fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem não conhecerá? Isso é verdade? Nosso coração é enganoso? De fato, isso é verdade. E Jesus disse que do coração procedem o quê? Os maus desígnios. Quais são? Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso procede do nosso coração. Talvez eu e você não sejamos um Hitler, porque não tivemos as mesmas oportunidades. Mas todo o potencial para o mal está na nossa carne. Cada um de nós. E isso é verdade, porque a Bíblia diz, essa é a nossa condição. Só que para por aqui,
para por aqui, se resume nisso. Estamos perdidos completamente. A Bíblia fala que não há nenhum justo. Se não há nenhum justo, só há ímpios. Se só há ímpios, merecem o quê? A condenação. Estamos todos perdidos. Só que Deus criou um plano para redimir, para resgatar o homem dessa condição. E como que Deus poderia salvá-lo, uma vez que ele se mantenha da mesma maneira? Isso não coincide com o caráter de Deus. Então o que Deus propôs para cada uma dessas condições do ser humano? Vejam, se eu fui nascido em iniquidade, o que a Bíblia diz? Nós que estamos o quê? Mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De sorte que fomos o quê? Sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o homem que foi nascido em iniquidade, acontece o que com ele? Ele morre. Ele morre com Cristo. E agora, o que acontece? Cristo ressuscitou? Fomos sepultados com Cristo na sua morte e agora ressuscita um novo homem. Um homem criado em justiça e santidade, segundo Cristo Jesus. Deus se propõe a resolver o fato de termos nascido em iniquidades. Aí Paulo fala, eu sou carnal, e nós somos carnais, mas o que a Bíblia nos diz? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus propôs uma solução para o homem carnal. A Bíblia também fala, se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Só que o que Jesus veio fazer? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Nós temos pecado sim, mas Jesus vem para fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. E quando fala tirar o pecado do mundo, é tirar o pecado de quem? Dos seres humanos que estão no mundo. O mundo só é o mundo porque há pessoas aqui, senão seria como era no princípio, sem forma e vazio. Então Jesus se propôs a isso. Olha o que diz Ellen White. João chamou a atenção do povo para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muita coisa nessa expressão que tira. A pergunta é, continuaremos a pecar como se fosse impossível vencermos? Como devemos vencer? Como Cristo venceu, e esta é a única maneira. Muito bem. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E o que Deus propôs? Dá-me, filho meu, o teu seu coração enganoso, o meu coração enganoso, poluído pelo pecado. Nós damos ele para Deus. E o que Deus faz em troca? E dar-vos-eis um coração novo. Um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então, há redenção para o homem caído, há redenção para o homem que estava morto em ofensas e pecados. Amém, glória a Deus. Então nós precisamos viver e pregar essa mensagem, e não parar em uma parte do Evangelho. E aí, como que nós vemos isso na Bíblia? Olha só o Evangelho da nossa salvação. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? Poder de Deus para quê? Para a salvação de quem? De quem crê. Salvação do quê? Olha o que diz a Bíblia. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome? Jesus, porque ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do quê? Do pecado. Olha o que diz Ellen White, Signs of the Times. Ele não veio salvar o homem no pecado, mas, aqui está dizendo o quê? Dos pecados, ou seja, veio salvar do pecado. E todos que sentem a necessidade de um Salvador e vão até Ele, crendo em seu poder, obterão a vitória sobre o pecado. Então não vão permanecer em iniquidade, andando segundo o coração enganoso, e assim por diante. E o que é pecado? Qualquer que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para nos salvar da transgressão,
para nos levar à obediência. Parar de transgredir é o que agora? É obedecer. E é isso que a Bíblia diz. Porque pela graça sois salvos. Então o poder de Deus para nos salvar é a graça, é o poder da graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E aí Paulo mostra, quando nós somos salvos pela graça, o poder de Deus, por meio da fé, a graça, ela gera o quê? Mediante a fé? Obediência. Pelo qual recebemos o quê? A graça e o apostolado. Para que a gente recebe a graça pelo qual somos salvos? Para a obediência. Mas que tipo de obediência? Da fé. Uma obediência procedente da fé. Entre todas as gentes pelo seu nome. Então aqui em poucos versículos nós temos o plano da salvação, mostrando-nos que é possível nós obedecermos à lei de Deus, sim, pela graça, obediência que procede da fé. Olha só o que diz esse texto. Ele, falando de Jesus, obedeceu o quê? A cada jota e tio da lei, para testemunhar diante dos mundos não caídos, diante dos santos anjos, diante do mundo caído, que aqueles que acreditam nele, que o aceitam como sua oferta pelo pecado, que confiam nele como seu salvador pessoal, serão o quê? Beneficiados por sua justiça e se tornarão participantes de sua natureza divina. Ele testifica que por meio de sua justiça imputada, a alma crente obedecerá aos mandamentos de Deus. Que coisa tremenda! Todas as nossas transgressões, elas são o quê? Transferidas para Cristo. Embora aquele que não conheceu o pecado tenha sido feito pecado por nós, e o sem pecado seja considerado pecador, no caso de Jesus, a justiça de Cristo é colocada sobre quem? Sobre os indignos, de modo que o pecador arrependido é declarado sem pecado diante de Deus. Olha a troca que Jesus faz. Ele pega todos os nossos pecados, é colocado sobre ele é considerado pecador, recebendo a ira de Deus sobre si, para que nós pudéssemos, mesmo indignos, mas arrependidos, sermos o quê? Declarados sem pecado diante de Deus. Mas, se um homem se cegar para a luz e endurecer a sua consciência, e não se reconhecer como o quê? Pecador, perdido e arruinado, e necessitado de um Salvador, o seu pecado permanecerá. Percebe que não existe uma salvação que é para sempre? Eu preciso me manter ali. A provisão é para que eu seja salvo eternamente, mas eu preciso manter-me conectado a Cristo. E olha que interessante, aqui fala que eu preciso reconhecer como um pecador. E quando a gente fala de perfeição de caráter, é justamente isso que acontece. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós passamos a reconhecer e a aborrecer a nós mesmos. Isso é um fato. Vejam só o que diz Caminho a Cristo. Quanto mais a gente está perto de Deus, aborrece-se a si mesmo ao contemplar o puro, imaculado caráter de Cristo. Então, aqueles que estão caminhando com Deus em perfeição cristã, anda na minha presença ser perfeito, quanto mais perto de Jesus, de fato, nós estivermos, mais indignos, mais impuros, nós vamos nos considerar. Nós vamos aborrecer a nós mesmos. Foi assim com Jó. Olha o que ele disse: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeita, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Então aqueles que estão andando com Deus, próximos de Deus, ao perceberem a beleza do caráter de Jesus, se veem cada vez mais pecadores e cada vez mais dependentes de um poder maior do que eles mesmos. Noé andava com Deus. A Bíblia fala que também Abraão foi chamado a andar com Deus e ser perfeito. Então, para que haja perfeição, há necessidade de caminhar com Deus, e ao caminhar com Deus, ser transformado à sua imagem. Então, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E a Bíblia diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos.
E podemos estar perfeitos em quem? Nele, em Jesus Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade. E qualquer que permanece em quem? Nele, em Jesus, não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Só que, e se nós cairmos em pecado? O que a Bíblia nos diz? Que nós temos um advogado junto ao Pai. Só que a gente viu também que há um momento que Jesus ele vai sair da onde? Do santuário. Então o remanescente precisa atingir um ponto, um momento, onde eles vão viver diante de Deus sem intercessor. Mas olha o que diz o texto de Salmos 37. Os passos de um homem bom são confirmados por quem? Pelo Senhor. E deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, ficará prostrado? Não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele caiu? Mas ele fez o quê? Permaneceu caído? Não. Ele deu os passos necessários para o arrependimento e se voltar ao Senhor, então ele foi erguido. Então, se nós caímos, o Senhor nos sustém com a sua mão. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Agora olha o que diz caminho a Cristo. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos o que, queridos? Repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não. Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós podemos recobrar o ânimo. Vejam que interessante, nós não devemos nos desanimar. Sabe quando a gente se desanima? Quando a gente peca e olha para quem? Para nós mesmos. Mas se nós olharmos para Jesus, mirarmos mais uma vez os olhos de Jesus, o arrependimento, o amor dele nos constrange, como foi com Pedro. E aí nós vamos chegar a um ponto de amar tanto a Jesus, que a gente aborrece o pecado com todo o nosso coração. E é essa a experiência para a qual chegam aqueles que viverão diante de um Deus Santo sem intercessor. Eles vão ter sentido a dor de cada pecado que ele cometeu, ter perfurado mais uma vez as mãos de Cristo. Diz ainda: quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos nenhum prazer em quê, queridos? No pecado. Pois ele estará trabalhando conosco. Poderemos o quê? Cometer erros, mas havemos de aborrecer o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Faça uma análise quando você comete algum pecado, que o Espírito testificou que aquilo foi um pecado. E veja se você aborreceu o pecado, se você aborreceu ao ponto de ter sentido, percebido que você causou sofrimentos ao Filho de Deus. E aí Satanás, quando a gente peca, vem com as suas acusações. Quando nós sentimos que pecamos e não podemos orar, então esse é o tempo de quê? De orar. Podemos estar envergonhados e profundamente humilhados, mas devemos orar e acreditar. E quando nós cremos, nós falamos e confessamos: Senhor, obrigado pelo teu perdão. Graças te dou pelo sangue de Jesus que me limpa de toda iniquidade. Precisamos crer, não precisamos sentir que agora Deus nos eleva a uma atmosfera diferenciada. Apenas creia, e depois que nós podemos sentir. Mas primeiro creia. Creia. Então, quando nós pecamos, nós devemos orar. E sabe, às vezes, nós achamos que Deus ele vai nos repelir quando nós pecamos, quando somos vencidos pelo inimigo. Às vezes porque temos uma visão errada de Deus. Nós temos a visão de que Deus, ele está esperando que eu peque para ele me acusar, para ele mostrar: viu, mais uma vez você está cometendo isso. Talvez isso seja algo que veio da tua infância. Os pais acusadores, e aí nós passamos a ter uma concepção de Deus igual, de quando nós erramos, Deus ele está pronto a nos castigar.
E muitas vezes nós nos afastamos porque já temos uma visão de um Deus assim. Mas não. Lembram-se que Jesus contou a história do filho pródigo? Ele aguarda, ansioso, preparado para te abraçar, te dar o perdão. Aqui eu quero passar 3 obstáculos no nosso caminho para alcançar a perfeição cristã. Primeiro deles, nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o quê? O estudo da palavra de Deus. Se nós negligenciamos o estudo da palavra de Deus, que é o veículo pelo qual o caráter é transformado, a palavra de Deus é o meio para destruir a natureza carnal. Se nós negligenciarmos o contato, o estudo, a meditação das Escrituras, é impossível alcançar o quê? Perfeição de caráter. Outra coisa que constitui-se um obstáculo: esquivar-se do exame diário de si mesmo. Essa revisão diária de nossos atos, a ver onde a consciência aprova ou condena, é necessária a todos quantos desejam atingir a perfeição no caráter cristão. Isso está em Beneficência Social e também Obreiros Evangélicos. No contexto você entende melhor o que ela quer dizer. Mas resumidamente às vezes a gente fez alguma coisa que a gente nem se deu conta que a nossa motivação era egoísta. Então nós precisamos examinar a nós mesmos, os nossos atos, e ver se a motivação daquele ato era santificada ou não. Se foi egoísta ou não, se foi por um orgulho, por um impulso da natureza carnal ou não. E diariamente examinando-se em oração diante de Deus, pedindo: Senhor, sonda o meu coração, vê em mim se há algum caminho mau e livra-me. E por último, tem outras coisas que impedem, mas aqui eu coloquei 3. Condescender com apetite. Ela fala, é o quê? Impossível aos que condescendem com o quê? O apetite, alcançar a perfeição cristã. É impossível alcançar a perfeição cristã quando há condescendência com o apetite. Essa foi a primeira queda dos nossos primeiros pais, eles caíram nesse ponto. Jesus enfrentou uma prova, uma tentação grande nesse ponto, para que nós pudéssemos vencer nessa questão do apetite. E quando ela é vencida, é mais fácil vencer outros pecados que podem interferir no nosso caráter. Então, por isso é importante essa questão. Então, o Salvador mostrou por meio de sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal, e com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Essa é a certeza que Deus nos dá, de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Percebem que a perfeição de caráter está ligada à questão da vitória sobre toda a tentação, a palavra, ato, egoísmo, tudo isso. Cristo morreu para tornar possível a você parar de pecar. E o pecado é a transgressão da lei. Um outro texto, ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, para que, em seu poder, seu povo também pudesse levar uma vida sem pecado. E aí, para nós terminarmos, eu quero ler esse texto aqui de Beneficência Social. O que diz? A perfeição de caráter do cristão, quando que ela é alcançada? Vamos ver. Ela é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo. Isso daqui é muito importante. Quando que se atinge a perfeição de caráter de Cristo, do cristão, quando que ela é alcançada? Vamos repetir. Quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo. Queridos, como isso é muito importante. Porque Cristo, ele saía fazendo o quê? O bem. Ele saía abençoando todo mundo, de várias maneiras. Curando, ensinando, libertando. Exatamente. Abram comigo em Atos, capítulo 10, verso 38. Depois que Jesus foi ungido, se referindo ao batismo de Jesus. Olha o que diz Atos 10, 38. Está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o quê? Com o Espírito Santo e com virtude ou poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, louvado seja Deus.
Então a mesma coisa acontece com o remanescente. Quando nós formos ungidos, batizados com o Espírito Santo, nós vamos sair com poder, fazendo o quê? O bem. Vão haver prodígios, curas, como foi no Pentecostes. Só que a gente tem que começar a sair fazendo o bem agora também. Todos que passarem pelo nosso caminho, precisamos estender uma bênção sobre eles. Seja financeira, seja emocional, seja conversando, dando a palavra, dando ânimo, dando uma força, dando um conselho. Quantos meios nós não podemos ser uma bênção para os outros? Agora abram em João, último capítulo de João, capítulo 21. Olha o que o apóstolo João fala sobre Jesus. Verso 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus o quê? Falou? Que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Uau! E tudo que Jesus fez, Ele quer fazer por meio de nós, mais uma vez, beneficiando a humanidade, beneficiando aqueles que estão ao nosso redor. Mas para isso eu preciso me encher desse amor, porque eu não tenho esse amor para dar. Preciso me encher. E aí, recebendo Cristo, o Espírito Santo, eu saio para fazer o bem. Não importa se eu vou encontrar pessoas más no meu caminho. Isso não limita a esfera de ação do crente cheio do Espírito. Porque quando ele encontra alguém possesso, quando Cristo encontrava alguém possesso, o que acontecia? Aquele que era vítima da possessão recebia a bênção. Os demônios não impedem aquele que sai cheio do Espírito Santo, cheio da pessoa de Jesus, para fazer o bem. Cristo encontrou inimigos, opositores, conspiradores, e não é diferente hoje. Nós vamos encontrar, mas sempre a resposta daquele que está cheio do amor de Deus é fazer o bem. Fazer o bem. Então, meus amados, auxiliar, abençoar, isso precisa brotar constantemente do nosso íntimo. E aí eu concluo essa parte com João 14. Então vamos voltar para João capítulo 14. Vamos pensar dentro do casamento, dentro da igreja, dentro de uma comunidade, dentro do trabalho. Se alguém no trabalho te persegue, te faz mal, o que você vai fazer? Vai fazer o bem. Se alguém vem para cima de você com intriga, ele vai receber o bem. E é isso que constrange, é isso que leva o errante ao arrependimento. É a prática do amor. E o mundo que precisa das 3 mensagens angélicas é um mundo que está vazio. E as redes sociais, as séries vieram para esvaziar mais ainda. Mas na verdade, não fica vazio porque enche de coisa ruim. Ou seja, a maldade que nós vamos defrontar é maior, porque é uma maldade que vem se acumulando e vem sendo profissionalizada por meio de telas, de produções. E as pessoas estão aprendendo daquilo que elas veem. Olha João capítulo 14, verso 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará o quê, queridos? As obras que eu faço, e as fará o quê? Maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus disse que as mesmas obras que ele fez, os seus seguidores também farão. E maiores ainda. Mas aqui não é maiores de fazerem um milagre mais poderoso do que o de Jesus, ou uma cura mais significativa do que a de Jesus, mas é maior em extensão. Porque imagina Jesus sendo reproduzido na última geração e o bem sendo feito a todos aqueles instigados por Satanás que estão indo fazer o mal. É interessante que houve a demonstração do reino de Deus e do reino de Satanás em 2 momentos interessantes. Quando Jesus desceu à terra, ele demonstrou o quê? A natureza do reino de Deus. Por 3 anos e meio que Jesus passou na terra, qual foi o resultado? Pessoas eram curadas, cegos passavam a enxergar, homens orgulhosos se arrependiam, homens que eram ladrões passavam a ser honestos, pessoas possuídas eram libertadas. Jesus, em 3 anos e meio, demonstrou o quê? O caráter de Deus, o princípio que rege o reino de Deus, que é o amor. Quanto tempo? 3 anos e meio. A profecia dos 1260 anos, ela também é vertida de que forma na profecia? 1 tempo, 2 tempos e metade?
de um tempo, 3 anos e meio. Quem que reinou nesse período de 1260 anos? Nesses 3 anos e meio? O papado. E o papado era o quê? O homem da iniquidade. O papado representou perfeitamente o caráter de quem? De Satanás. E ele se estabeleceu como um reino. Por 3 anos e meio, por 1260 anos, Satanás teve a oportunidade de representar o seu caráter aqui na Terra. E o que nós vimos como resultado? Intolerância, morte, destruição, escravidão, luxúria, orgias. Só que Deus, mais uma vez, agora vai reproduzir a mesma coisa que foi reproduzida no ministério de Jesus, mas na sua igreja. Uma geração inteira. Só que Satanás também tem plenos poderes. Ele tem de novo a igreja e o Estado unidos em suas mãos. É o conflito final. E nesse momento, no desfecho do grande conflito, quem vence? Não é a esquerda nem a direita, mas é quem? O alto. Louvado seja Deus. E aqueles que estiverem com Cristo serão vencedores com Cristo. Louvado seja Deus.